Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de EBD. Hoje nós vamos tratar de um assunto importante, relevante para a Igreja do Senhor, para aqueles que já são salvos em Cristo, aqueles que ainda não foram encontrados por essa salvação, porque ainda não conseguiram se enxergar dentro da igreja ou porque tem alguns questionamentos, algumas dúvidas. A salvação, de uma forma mais pura, mais simples e mais profunda, biblicamente falando, ouvindo a voz do nosso Deus nos falando sobre essa verdade. Com os óculos do autor e não com os óculos dos reformadores ou de outras pessoas qualquer, mas com o óculos do próprio autor. E a gente vai hoje buscar isso entendendo como aconteceu ao longo do tempo aqui na IBAN, como nós fizemos numa outra aula, numa outra entrevista com o pastor Abraão, falando sobre dons e como isso ele viu ao longo do ministério dele aqui dentro da igreja. Hoje, mais uma vez, temos aqui o pastor Abraão, mais uma vez conosco, participando desse momento para tratar, falar, dialogar sobre salvação para esse tempo em que a IBAN está vivendo, como o senhor viu ao longo do tempo, acontecendo aqui dentro, como foi tudo isso, como é isso na experiência do senhor também, mas acima de tudo, biblicamente falando, como nós podemos definir. Muito bem, uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, né, no ambiente da Escola Bíblica Dominical de nossa igreja, esse importante ministério que tem como objetivo trazer a luz da verdade das Escrituras Sagradas à mente e ao coração das pessoas. Porque há uma diferença entre mente e coração. Eu conheço pessoas que têm a Bíblia na mente, na sua estrutura mental, mas isso não desceu para o seu coração, não é? Então a pessoa tem uma tendência muito grande de se tornar, às vezes, legalista demais, às vezes começa a exigir muito dos outros aquilo que não exige de si própria, ou até exige de si própria e não sabe lidar com seus próprios sentimentos, enfim. Essa é uma outra questão, não é? E o assunto tão importante a ser ventilado, que é o assunto da salvação. Este é um assunto, pastor Fábio, que os cristãos acham que é simples. Eu já vi pessoas dizendo, não, essa salvação é o leitinho. E na verdade não é. Há muito mais consistência quando nós usamos essa palavra salvação nas páginas do Novo Testamento do que no imaginário popular, do que na mente de quem quer que seja. A salvação não é o start apenas, mas um conjunto de fatores que acontecem na nossa vida, na nossa experiência, que tem desdobramentos, de tal maneira que nós fomos salvos no passado, somos salvos no presente, seremos salvos no futuro. Daqui a um pouco você vai explicar isso melhor, não é? Mas pensando sobre isso, eu gosto de lembrar de um professor da USP, em São Paulo, professor na área de artes, ele é jornalista, muito conhecido, chamado Clóvis de Barros Filho. E ele falando sobre os cristãos que falam sobre salvação, ele usou uma expressão, no mínimo curiosa, que é parte comum do pensamento de quem não conhece o Evangelho de Cristo Jesus, as Escrituras como nós conhecemos, pelo menos dentro daquilo que a gente enxerga, das lentes do cristianismo. Mas ele estava, na verdade, era uma crítica à ideia de salvação. Ele diz assim, salvação é o mais poderoso discurso ideológico da história da humanidade. A salvação do homem é algo tão bom, que me deixa desconfiado. Desconfio que o próprio homem inventou essa salvação projetando nela os seus próprios desejos mais íntimos. Se eu não fosse cristão, eu pensaria exatamente como ele. Se eu não conhecesse a verdade do Evangelho e não tivesse experimentado o que experimentei em termos da salvação e a compreensão que tenho da salvação como aspecto passado, presente e futuro, eu pensaria exatamente assim. Não tem dúvida. De maneira que essa aula é uma aula muito importante, todos os cristãos deveriam estar com ela em mente, e alguns dos textos que nós vamos compartilhar aqui um com o outro hoje, são textos importantíssimos para a vida dos cristãos, que precisa estar na mente deles e no coração deles. É verdade, pastor. Pensando sobre salvação, a gente precisa ter algumas bases muito bem fincadas. Uma pessoa só pode, só será, a pessoa só é salva se for por meio de Jesus Cristo.
Não existe outro modo, outro caminho, outro meio, não tem outra perspectiva a não ser por meio de Cristo. No Antigo Testamento, o cumprimento de Gênesis 3,15, que foi a promessa de que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, e Eva e todos os seus descendentes aguardavam a vinda daquele que pisaria a cabeça da serpente, que desfaria as obras do maligno. E esse cumprimento, então, no Antigo Testamento, era a esperança daqueles que estavam aguardando a vinda do Messias. Então, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela esperança da vinda do Messias. Hoje, no Novo Testamento, nós somos salvos pela esperança da volta de Jesus Cristo. Então, ao longo da história, Jesus Cristo sempre foi o centro de todas as coisas. Ele estava na criação, ele estava no centro e ele vai consumar todas as coisas. A salvação é por meio de Jesus Cristo. O cumprimento de Gênesis 3,15, ali no Antigo Testamento, então as pessoas eram salvas pela esperança da vinda. Hoje, nós somos salvos pela esperança da volta, do retorno. Essa é a perspectiva. E é interessante centralizar isso na pessoa de Cristo, né? Ele é o centro de todas as coisas. Eu gosto de ver a palavra que Pedro prega num dos seus primeiros sermões, que é Atos capítulo 4, falando assim, o texto diz que ele fala cheio do Espírito Santo, com autoridade, né, do Espírito. Ele diz assim: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado na presença de vocês. O testemunho porque eles ficaram chateados porque aquele aleijado foi curado. Aí ele diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, fixou na pessoa de Cristo Jesus, começa nele. Eu acho que esse texto que o senhor falou é interessante porque, como a gente está falando, o primeiro passo que a gente deve dar para entender a salvação é entender por quem nós somos salvos. Exato. É entender Exato. Quem é Cristo, o papel dele, o cumprimento de tudo que ele veio exercer aqui na Terra. Porque se a gente não se fixar nisto, a gente vai ser levado para um vento de doutrina muito escuso e muito difícil. Inclusive entre os cristãos. Né? Essa própria divisão tão acentuada que existe entre arminianos e calvinistas, essa preocupação de querer saber, você é o quê? As pessoas ficam o tempo todo querendo que eu defina aquilo que eu sou. Aliás, quando eu preguei Romanos aqui na igreja no ano passado, no ano de 2023, no mês de maio, eu preguei 2 domingos seguidos no capítulo 9. Então, a segunda parte do capítulo 9, a partir do verso 15, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, nós definimos essa questão. A partir do verso 14, né, em diante, a gente falou disso. Foi ao ar se alguém quiser procurar, está no dia 28 de maio do ano passado. 28 de maio, o senhor lembra? 28 de maio do ano passado. Então ficou claro lá qual o nosso posicionamento. Quer dizer, qual é o posicionamento da IBAM? O posicionamento do pastor Abraão necessariamente não é o da IBAM, mas em geral a IBAM vai assumir o posicionamento dos seus pastores. E esse é o pensamento comum entre nós, pastores, no meio da nossa equipe pastoral. Eu não sou um extremista nem para um lado nem para o outro, no sentido de que, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu não acho que eu acho que nós complicamos demais esse assunto, deixamos esse assunto muito indigesto, tanto de um lado quanto de outro, às vezes simplificando demais, e às vezes deixando confuso demais. E as pessoas, em geral, a grande massa, não entende nada sobre isso. E eu acho interessante porque Lutero, ele tinha um jeito bem simples de fazer a exposição daquilo que era profundo. Então, quando ele vai discutir com Erasmo sobre essa questão, a maneira como ele se posiciona é de uma simplicidade invejável. Incrível.
Por quê? Porque não interessava a ele apenas discutir com os grandes filósofos da religião da época, mas interessava a ele alcançar o povo com a mensagem que ele queria ser a realidade. Isso era o mais importante. O pastor Brown, de uma forma muito sucinta, ele está falando exatamente assim. Essa divisão que acontece entre calvinistas e arminianos e que está dentro da igreja, motivo pelo qual dividiu-se a Igreja Batista no início da sua criação, entre batistas gerais e batistas particulares, que não foi somente o formato de batismo, o formato de batismo que nós exercemos, mas também os calvinistas e arminianos que se dividiram ali no final, no início, e que depois de um tempo eles olham e percebem que não, a gente pode conviver junto, a gente pode caminhar junto, mesmo que a gente esteja pensando de uma forma extremista para um lado ou para o outro, vamos buscar o equilíbrio. Porque a grande verdade é que essa condição extremista passa exatamente por um aspecto de Deus escolhe pessoas para ir para o inferno, sim ou não? Deus pode ser escolhido pelo ser humano, sim ou não? Essas são coisas que a gente pode falar e que eu quero deixar aqui para a gente começar a pensar, mas antes de entrar nesse assunto e talvez pensar em fazer uma outra entrevista, um outro dia de aula para falar de forma mais clara sobre esses extremos, né, da graça irresistível, da eleição incondicional, é a gente pensar que existe um formato, não necessariamente síncrono, mas que do jeito que eu vou estar falando aqui, eu acho que vai trazer uma luz para as pessoas do que a gente está falando sobre eleição. Eleição é essa que foi antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas existirem, que Deus fez de forma soberana, que Deus fez de uma forma exclusivamente dele, que ele escolheu nele e que a Bíblia nos ensina esses passos que são. Primeiro, nós só vamos entender a salvação quando entendermos o que significa fé, arrependimento, regeneração, justificação, santificação e glorificação. De forma mais pausada, porque cada um desses passos, que não necessariamente queira dizer que o penúltimo passo da santificação, que é o que nós estamos vivendo hoje, não exista arrependimento, não exista fé, não exista a compreensão da justificação em Cristo. Eles se sobrepõem, né? Isso, mas que dá um norte, né? Primeiro a pessoa recebe fé, fé salvífica, fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam, fé como a fé que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa fé que vem através da palavra de Deus, de ouvir a palavra. Essa fé que Efésios 1:12 nos ensina, tendo crido em Jesus Cristo, depois de ouvir o evangelho que vos salvou, foste selado com o Espírito Santo da promessa, ao qual é o penhor da garantia da possessão de Deus. Fé que nos traz arrependimento, que faz a gente pensar em Provérbios 28, 13, 14, que diz, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Só vai conseguir se arrepender, só vai conseguir alcançar misericórdia, só vai conseguir confessar e deixar como sinais de arrependimento aquele que tem temor do Senhor, porque recebeu fé. Então, deixa eu fazer uma intervenção aqui importante, né, nessa questão da intervenção, porque nenhum ser humano, devido ao pecado, estaria habilitado a se aproximar de Deus em qualquer hipótese se Deus não tomar iniciativa. Isso é muito claro para mim. Mesmo que eu não me defina como um calvinista, né, naquele sentido de que eu vou me debruçar e Calvino tudo que ele falar e tal, porque Calvino era tão humano quanto qualquer um de nós e ele também estava sujeito a erros. Mas eu entendo, claro, para mim é muito claro, essa questão de tudo ter o princípio em Deus, do Senhor ser o início de todas as coisas. Sem Ele nós não somos capazes, porque somos seres humanos vendidos ao pecado, portanto impossível que o ser humano consiga por si só, pelo seu esforço, chegar-se a Deus. Então quando Paulo escreve sobre isso, em 2 Coríntios, ele diz assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo Jesus nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo. Veja, Deus, por meio de Cristo, reconcilia o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Paulo havia falado de que estar em Cristo é um novo momento, né? E assim, ele diz assim no verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, mas isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Quer dizer, não foi eu que me reconciliei com Deus, foi Ele que veio à minha procura e se reconciliou comigo, por meio de Jesus Cristo. Então, todas as coisas têm o seu início em Deus. Sem Ele, ninguém há que consiga chegar à sua graça. A minha grande preocupação quando trata desse assunto é fugir da pretensiosidade de dizer assim, eu fui alcançado e escolhido, mas você não. Eu fui eleito, mas aquele lá não. Isso eu não tenho coragem de fazer. Há quem faça. Dezenas de pregadores que eu conheço, inclusive muitos que eu respeito, e eles fazem isso com muita convicção, eu acho interessante. Eu não tenho coragem de dizer, Deus criou aquele para ser perdido, mas eu não, ele me elegeu e eu sou eleito por ele e aquele não. Isso eu não tenho coragem de fazer. O que eu posso dizer com toda a minha convicção é, eu jamais teria essa fé que você falou, embutida no coração, se não tivesse havido uma iniciativa do próprio Deus em relação a isso. De algum modo parece que falta um pouco da percepção do amor que fica desprovida, a justiça desprovida desse amor, dessa concepção. Você entende que Paulo quer dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Porque assim, você fica tão mergulhado na letra, né? A coisa está na cabeça, mas ela não desce para a alma, não desce para dentro do coração, né? Quer dizer, subtrai. Como é que você tem o conhecimento da verdade subtraído da misericórdia? Essa misericórdia é parte desse processo de Deus. Por isso, então, retomando, fé que nos move a nos arrependermos. Arrependimento esse, que é importante lembrar, que não é remorso. O remorso é a capacidade do ser humano em, se tivesse a oportunidade de fazer diferente, faria de novo a mesma coisa, só que de forma diferente para não ser pego. Arrependimento é a oportunidade que Deus nos dá de nos arrepender e de que, se a gente pudesse voltar atrás, a gente não faria mais aquilo que a gente fez. Sob qualquer hipótese, por aquilo ofender a Deus. Arrependimento. Eu vi uma ilustração linda hoje, rapaz, um garotinho na internet dizendo assim, o que é o pecado, né? Porque as pessoas falam, pequei e tal. Ele diz assim, um pai tem um filho já crescido, e um dia esse filho descobre que tem um câncer. Esse filho bebe, esse filho fuma, ele comete um monte de excessos e ele descobre que ele tem um câncer. Então o pai vai e vende tudo que ele tem e paga a cirurgia e o tratamento desse filho e consegue recuperar a saúde dele. E aí o filho, depois de recuperado, olha para o pai e diz assim, olha, já que você recuperou minha saúde, então eu vou continuar cometendo as mesmas coisas, vou continuar bebendo e todos os excessos possíveis. Quer dizer, seria exatamente essa a condição de uma pessoa que, tendo sido alcançada por Jesus, não leva em conta o seu próprio pecado. E a necessidade, que o pecado não pode mais condená-lo, mas ele não vai viver pecando porque ele viu todo o esforço do Pai em resgatar a sua vida. É verdade, Isso boa é ilustração. salvação, né? Boa ilustração, salvação. É Vi um garotinho falando isso. As coisas mais simples muitas vezes são mais profundas às vezes, né? A simplicidade, a profundidade na simplicidade das coisas, né? Então, fé, arrependimento, aí sim, nós somos regenerados. Eu lembro de João 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos, e aí ele fala sobre regeneração, e ele alerta Nicodemos, né, dizendo a ele que, como você é mestre em Israel e não sabe o que significa isso, né? Que Jesus estava falando sobre o nascer de novo. A regeneração é exatamente o passo em que nós temos na nossa vida, onde nós entendemos que nascemos de novo. E porque fomos salvos, porque recebemos fé e nos arrependemos, então a gente entende que a regeneração faz parte natural e gradual da vida do cristão, daquele que foi salvo, da salvação, da eleição que Deus proveu antes da fundação do mundo. E esse nascer de novo é nascer do Espírito,
da água e do Espírito, como o próprio Jesus fala, da água no sentido do batismo e do Espírito no sentido de novas atitudes, de uma vida nova em Cristo, de uma novidade de vida, de não continuar fazendo, cometendo, vivenciando, experimentando as mesmas coisas de antes de Cristo, antes de ter sido conhecido por Deus. Então, esse é o terceiro passo, que eu queria que o senhor também comentasse, a regeneração, que é o passo que vem depois da fé, do arrependimento, e aí a gente é regenerado, incorporado à igreja. Esse é um momento único, né, na vida de uma pessoa. E quando eu digo único, digo com muita convicção, porque regeneração não é um processo que você recebe a salvação e perde a salvação, recebe a salvação e perde a salvação, porque seria um jogo, né? Quando você não conhece as Escrituras em profundidade, você pode até acreditar nisso, né? Poxa, eu fui salvo, mas eu pequei, então eu perdi minha salvação. Peraí, quando fala da regeneração, ele está falando do resgate. Né? Então, tem a ver com a obra da expiação de Cristo Jesus, o fato dele ter pago na cruz do Calvário o preço pelos nossos pecados. Então, não foi por nós, a regeneração foi uma obra de Deus em nós. Nós não atuamos na regeneração. Ah, eu tive fé e por isso Deus me salvou. Não, não. Não foi sua fé que lhe salvou. Foi a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Então, a fé, ela foi o instrumento da graça, mas o que está por trás disso tudo é essa graça de Deus. Então, nesse exato momento, a pessoa é regenerada. Eu ouvi ontem, pastor Fábio, um testemunho fantástico. Nós tivemos ontem aqui a profissão de fé das pessoas que serão batizadas, né, no próximo batismo. E foi um momento muito especial, porque tinham 130 pessoas, são 130 pessoas que vão ser batizadas, então dividimos em grupos e fomos ouvir a experiência de cada um. E no meu grupo havia um rapaz chamado Diego, talvez ele esteja aí na escola bíblica, ele vai saber disso. E o Diego conta que ele ele é estudante de Direito, estudava Direito e ele queria fazer o bem pelas pessoas e ter um sentimento assim muito de militância política e a favor das necessidades das pessoas, da injustiça social, e ele começou a lutar muito por isso e tal. E quanto mais ele lutava, mais ele sentia uma dor interior, mais ele sentia que alguma coisa não estava conectada, que havia um vazio dentro dele, e isso foi angustiando tanto, que ele chegou em dúvida se ele devia continuar vivendo ou não. Então ele estava dirigindo o carro, arquitetando como ele poderia ir embora dessa vida. Porque ele entendeu que a vida não tinha sentido, não tinha valor nenhum. Por que eu vou continuar vivendo? E a sinaleira fechou e ele vinha parando na sinaleira e, como todo bom motorista prevenido, ele não gosta de parar nem do lado direito nem do lado esquerdo, né? O motorista prevenido para geralmente na pista do meio, que é o lugar onde menos possibilidade tem de ser assaltado. E ele vinha com o vidro aberto. Quando ele viu, ele parou do lado esquerdo, próximo à calçada. Né? E ele já estava parado ali, ele pensando sobre isso, parado. De repente, o camarada veio e colou do lado dele. E aí ele viu o camarada aqui do lado dele e falou, poxa, eu tô querendo tirar minha vida e eu vou ser assaltado aqui ainda? Né? E o rapaz do lado dele disse, gentilmente, você aceita que eu lhe dê um papel com uma mensagem? Aí ele olhou para o rapaz e falou, aceito. E o rapaz entregou, ele pegou e ele falou que o rapaz olhou bem nos olhos dele e disse, Jesus ama você. E aí ele agradeceu, engatou o carro, saiu e disse que quando ele saiu, aquilo mexeu com ele de uma maneira assim tão profunda que de repente ele viu uma resposta ao anseio dele. Então ele dirige um pouco, pega aquela mensagem, lê e tudo aquilo faz sentido na vida dele. Tempos depois ele vem parar aqui na IBAN, em dúvida se deveria ficar aqui ou não. Quando ele chega aqui para participar de um culto, ele vê Laine lá na frente, esposa do pastor Wanderson, os dois lá na frente, e ele viu Laine e levou um susto, porque Laine estudou com ele na mesma faculdade. Então ele entendeu que era uma forma de Deus estar dizendo, esse é o lugar que você deve ficar. E foi transformado de maneira extraordinária pelo Senhor e vai ser batizado. A regeneração aconteceu naquele momento em que ele sofre aquele impacto e ele abre o coração dele para Cristo, o Senhor já estava fazendo a obra de regeneração na vida dele. Fantástico, fantástico. Que bom. Enfim, fé, arrependimento, regeneração, e aí ele é incorporado ao corpo de Cristo.
E aí ele começa a estudar, entender, compreender cada vez mais sobre a justificação, que é entender o preço que foi pago na cruz. O cumprimento de Gênesis 3,15, mais uma vez, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. A justificação é o preço que Jesus Cristo pagou pelo salário do pecado, com a sua morte, pagando o salário do pecado, morrendo no nosso lugar, e nos religando, reconectando a Deus por meio do seu sacrifício ali na cruz. Nesse momento, justificação e regeneração estão muito próximas e, de um instante, elas estão interpostas, né? Porque as pessoas falam assim, qual é a diferença entre uma e a outra? Na realidade, quando a regeneração ocorre, você ainda não tem a consciência do que está acontecendo. Você sabe que é aquilo que você precisa e que algo aconteceu, mas você não compreendeu em profundidade. Já a justificação, não. Você passa a ter ciência, clareza, é esclarecido para você o que é de fato a obra de Cristo Jesus e como você foi tornado justo diante de Deus, não por mérito próprio, mas pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário. Então, Paulo diz que essa fé, essa justificação fortalece a nossa fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, né? Paz com Cristo. Então, é esse processo de conscientização de que eu sou um miserável pecador e vou continuar sendo por toda a minha vida, mas eu estou sendo justificado, ou seja, tornado justo por meio de Jesus Cristo. Pelo sacrifício dele exclusivamente, nunca pelo nosso mérito pessoal, nunca pela nossa escolha, não por quem nós somos, não pela bondade, não por nenhuma característica nossa, mas exclusivamente pelo mérito, pelo que Jesus Cristo fez na cruz, por ele, pelo que ele fez. E ele paga o preço, ele paga o salário do pecado, em nosso lugar, em nosso favor, e por isso, então, fomos justificados nele. Quinto e penúltimo passo, santificação. Santificação é essa que o texto de Levítico nos ensina, Deus falando, né? Sede santos, porque eu sou santo, e não como eu sou santo, porque é impossível ser santo como o Senhor. Mas porque ele é santo, devemos ser também santos. Santos no sentido de sermos separados para Deus, separados do pecado, separados do mundo, separados para Deus, separados. É nesse sentido a santidade, a santificação. E aí tem um detalhe importante, porque nós falamos aqui sobre salvação passada, presente e futura, né? E aí tem um ponto divisor, porque até aqui, quando você fala da fé, do arrependimento, da regeneração e da justificação, você está falando da obra de Cristo que foi consumada na cruz do Calvário. Isso aconteceu e nós, por causa dessa obra, fomos salvos do poder do pecado. Mas quando nós pensamos na santificação, é o processo presente. Nós estamos sendo libertos do poder do pecado. Porque o pecado ainda exerce um poder sobre nós. Paulo deixa isso muito claro em Romanos, os capítulos 5, 6 e 7, em especial 6 e 7, ele deixa muito claro que o homem ainda, por mais que ele confie em Deus, ele tenha consciência da salvação, ele é vendido ao pecado. Né? Então ele precisa lutar dentro do seu coração, porque o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que não quer está sempre diante dele. Então esse é o processo da santificação, que é esse transformar o nosso coração para que sejamos separados para Deus. É o processo que está acontecendo hoje. Detalhe importante, se no passado, tudo que aconteceu no passado depende exclusivamente de Cristo, a santificação é uma obra de Deus que depende da nossa concordância e da nossa cooperação. Eu costumo dizer que no que diz respeito à santificação, Deus opera enquanto você coopera. Não é? Porque se o camarada não quer ser santificado, se torna muito complicado esse processo. A santificação não existe para você ser salvo, ela existe porque você é um salvo. Eu sou um salvo, então eu quero viver para Deus. É a história do menininho que o pai pagou tudo e ele agora fala, não, eu não vou mais fazer nada disso porque meu pai cuidou de mim.
Então esse desejo de fazer aquilo por amor a Deus, ao Pai Celestial, em gratidão pela obra da salvação, esse processo da santificação que vai sendo desenvolvido na nossa história por meio da palavra. Você citou o texto de João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus deixa claro que não existe processo de santificação sem o estudo da palavra, sem o conhecimento da palavra. E nesse contato do conhecimento da palavra, no convívio com a igreja, no convívio com os irmãos, nós vamos sendo trabalhados por Deus, há uma ação sobrenatural do Espírito e há uma cooperação nossa nesse processo para que nós possamos levar a cabo o sentido pleno da santificação. A santificação como sendo degrau após degrau. Eu lembro do senhor falando já algumas vezes da santificação como sendo Deus dando a mão para o pecador e dizer assim, bora, eu estou junto com você, vamos caminhar junto. É o degrau e a gente vai subindo cada vez mais, degrau por degrau, degrau por degrau. Em alguns momentos a gente vai pecar, vai errar, vai ceder e a gente vai voltar a declinar, cair 2, 3 degraus e a gente vai voltar a caminhar de novo em santidade, em novidade de vida, dia após dia, se santificando na palavra, porque a tua palavra é a verdade, como diz João 17, se santificando porque Deus é santo, se santificando para que a gente se aproxime de Jesus Cristo, né, da sua obra. Santidade essa que só conseguiremos alcançar de uma forma plena e madura quando alcançarmos, na verdade, o último passo, que é a glorificação. A glorificação do corpo, né? Corpo transformado. Que é o corpo transformado, o corpo glorificado. Na glória celestial. E que eu lembro muito da história de quando Jesus Cristo morreu. Ele foi sepultado e ele ressuscita e estavam todos lá na casa com medo dos romanos. E aí Jesus adentra aquela casa e diz, paz seja com todos. Ele não era mais impedido pela lei da física, que hoje dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço e nós não podemos, mas a glorificação, o corpo glorificado de Jesus, que já não era mais impedido pela lei da física, mas que não se tornou um fantasminha, camarada, porque ele pegou e disse, tem comida? Vamos comer. E que ele volta 11 dias depois, encontra Tomé, que não tinha visto naquele dia, que ficou estupefado o mestre apareceu, que Pedro falou, e ele diz, eu não acredito. E aí quando Jesus volta 11 dias depois, aí Jesus olha e diz assim, toca aqui na minha ferida, toca no meu lado. Aí Tomé cai de joelhos e diz, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus abre um novo caminho, dizendo, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Glorificação essa que é uma transformação do corpo que nós não conseguimos conceber, não conseguimos entender e não vamos conseguir enquanto não formos glorificados. Essa é a salvação futura, né? Porque se na passada nós nos livramos da condenação do pecado, na salvação presente estamos sendo livres do poder do pecado, e na salvação futura seremos livres da presença do pecado. Então, por ocasião em que recebemos o corpo glorificado, não estaremos mais neste mundo, não teremos mais toda essa pressão de uma humanidade caída, vendida ao pecado, e estaremos para sempre na glória celestial, onde não há nenhuma sombra de pecado, de erro, absolutamente nada disso, né? Verdade. E aí será então o último passo, a glorificação. Eu lembro muito, tem um dos textos que eu amo na palavra de Deus, dentre tantos, que é o de João 14, né? E que ele diz exatamente para mim e para todos nós que estamos assistindo essa hora, pensando sobre agora, preocupados, né, com esse mundo presente, preocupados até com se eu sou salvo, se eu não sou salvo, e aí ele diz, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque eu vou preparar o lugar e voltarei para buscar-vos e levar-vos para onde eu estiver,
Aí pula 2 versículos, ele diz, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A glorificação é a consumação disso, dessa inquietação na nossa alma, dessa inquietação presente do tempo atual, dessa inquietação do nosso corpo, dessa inquietação com as coisas do mundo, com o trabalho, com as atividades, mas também com o ser salvo, como é isso. E aí Jesus, com esse texto, ele ensina dizendo, aonde eu estiver, você também estará comigo. Ali vai ser o céu, é estar com Jesus, aonde ele estiver. E nessa hora, nós estaremos com ele do mesmo modo com o qual ele também voltou para o céu, com o corpo glorificado e transformado. Eu gosto quando Paulo faz a intervenção sobre isso e ele fala do gemido, né? Ele diz que a criação geme porque ela foi distorcida em função do pecado. Ele diz, de igual modo, nós também gememos aguardando a redenção. Ou seja, nós estamos no mundo de sofrimento. Nós não estamos no mundo de piquenique. Nós estamos no mundo de luta. Nunca as coisas estarão 100% na nossa vida. E todo mundo tem que se preparar para isso. Todo cristão tem que se preparar para essa questão. Um dia você tem saúde e você não tem dinheiro. Outro dia você tem dinheiro e você perdeu ente querido. Outro dia você tem família do lado, mas você perdeu. Enfim, nós sempre vamos ter algum tipo de desvantagem neste mundo. Por isso Paulo diz, nós também gememos aguardando a redenção do nosso corpo. Não é? E mais abaixo ele diz, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, diante das nossas lutas, do nosso anseio pela glória celestial, ninguém precisa antecipar esse dia. Facilmente alguém diria, eu vou para a glória, então eu vou dar cabo à vida. Não, sob qualquer hipótese, não é esta a vontade de Deus, não é esse o propósito de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está intercedendo ao Senhor por nós, com gemidos inexprimíveis e sondando os nossos corações. É Ele quem nos dá a alegria da redenção do nosso corpo, da glorificação, daquele dia em que todas as coisas serão finalizadas e nós poderemos então viver na presença do Senhor por toda a eternidade. Que grande alegria isso, né? A gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro sobre esse assunto e sobre outros assuntos que vão sendo puxados. Nós não vamos conseguir vencer hoje a proposta do que eu falei dessa divisão que é causada quando fala-se sobre eleição, sobre salvação, né? Da graça irresistível, da eleição incondicional, né? A gente não vai conseguir vencer hoje, a gente pode marcar outro dia para a gente poder falar mais sobre isso. E eu queria até sugerir novamente, Fábio, que as pessoas fossem ver lá no YouTube a mensagem no dia 28 de maio de 2023. Porque eu acho que ali a gente define de uma maneira muito clara o nosso pensamento e aquilo que, como equipe pastoral e como igreja, em coro com os professores de escola bíblica dominical, com a própria liderança, pelo menos a grande maioria, a gente tem ensinado na nossa igreja sobre esse assunto. É verdade. A ideia hoje foi falar sobre eleição, sobre salvação, desmistificar algumas coisas, aprofundar de forma simples, mas profunda esse assunto tão relevante, tão importante para a vida da igreja. Porque a ideia da EBD é trazer, sim, os assuntos mais complexos, mais difíceis, de modo que a gente consiga simplificar, não na cabeça das pessoas, porque são assuntos que não podemos simplificá-los, até pela complexidade deles mesmos, mas simplificar o entendimento, a compreensão e a aplicação desse conceito, como hoje, salvação e eleição para a igreja, no nosso dia a dia, como isso afeta a nossa vida. Eu acredito que é exatamente essa a proposta da EBD aqui da nossa igreja. Obrigado, pastor. Obrigado por ter estado aqui conosco, participando. Deus abençoe a todos. Você pode agora entrar na nossa aula interativa. Vai aparecer um QR Code ao lado e você pode apontar a câmera do seu celular, de modo que você vai participar da aula interativa com os nossos professores online. E você vai poder contribuir com muitos outros textos, com dúvidas e com muitas circunstâncias que, com certeza, o professor que vai estar participando com você vai conseguir dirimir essa dúvida. Até a próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus.